Deus abençoe seu dia. Para você que vai assistir essa gravação, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal. É uma forma de abençoar o nosso trabalho, é uma forma de reconhecer. Depois você assiste, talvez você não acompanha, mas depois se não gostar, você desdá os likes aí, tá bom? Mais uma noite aqui, graças a Deus. Boa noite, Ana Rosa. Seja bem-vinda, querida. Mais um dia para ser fortalecido pelo Senhor. Com gratidão nos apresentamos aqui no trono da graça. Compartilhe aí se tem sido bênção para você. Compartilhe com algumas pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. No dia de hoje estive orando. Tempo de... A Bíblia fala que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se arrepender de seus maus caminhos e se converter, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Então é tempo de nós trazer o papai para a terra, de fazer ele nos ouvir. Então esses dias nós passamos aí nos humilhando diante do Senhor, pedindo para que Deus tenha misericórdia do Brasil, pedindo para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, né? Reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas. E Deus falou comigo algo muito interessante, e eu quero compartilhar com você, sobre um desafio, um dos desafios nossos nesses dias, que é de manter o foco no que Deus disse. Eu vou até anotar aqui, vou deixar aqui fixado. Mantendo o foco no que Deus disse. Mantendo o foco no que Deus disse. Hoje falando um pouco sobre isso, que foi uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração no dia de hoje. Falou: filho, você tem que pede para que o meu povo, que se chama pelo meu nome, que tem se humilhado na minha presença, que eles mantenham o foco naquilo que eu já disse para eles. O diabo tem trazido muitas distrações para nós nesses dias. E muitas vezes as distrações, ela não é pecado. Aí é que é o problema, porque o problema o maior problema de Deus não é no ruim, é no bom. No bom, quando eu falo bom, é naquele bom que é tipo assim, tá legal. Tipo, não tá pecado. Ou tipo, tá no morno. Esse é o maior desafio nosso. Porque é nesse momento que mora o perigo. Nesse momento ele é perigoso. Porque nós não nos atentamos a algumas coisas que está subliminarmente, sabe? É nesse momento que o diabo mistura o certo com o duvidoso. É nesse momento em que nós baixamos a guarda. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Manter o foco. Existem muitas vozes hoje. Muitas vozes falando hoje. A era da internet, a era da informação, ela trouxe uma oportunidade violenta para nós propagarmos a palavra do Senhor. E graças a Deus por ela, porque se não fosse ela, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a internet trouxe uma libertação para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para a igreja verdadeira de Deus. Sabe por quê? Porque há muito tempo as pessoas estavam ali paralisadas, paradas, servindo a Deus dentro de um templo, aonde muitos desses templos
Existiam pessoas que não estavam temendo ao Senhor já há muito tempo. Pessoas que já não estavam mais agradando a Deus há muito tempo. Que estavam apenas fazendo a sua vontade. E fazendo um povo viver apenas com medo. Fazendo um povo viver assim por uma situação de ou você fica, ou você vai para a igreja, ou então você sabe. Deus, olha, irmão, toma cuidado. Quantas vezes você não ouviu isso? Ó, você vai parar de vir para a igreja, olha, o negócio tá feio, toma cuidado. Mas nunca falava que nós somos igreja. Igreja é um lugar onde os irmãos se reúnem. E eu não estou falando aqui que você não deve adorar o Senhor no templo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o templo não pode servir para te escravizar, para fazer com que você sirva a Deus por obrigação. Não, o templo ele tem que ser livre. Você tem que ir no templo para adorar com os seus irmãos, porque você entende que o Pai tem prazer em ver os filhos juntos. Você tem que entender que você tem que ir no templo, porque ali é onde Deus ordena a bênção. Se você é pai, se você é mãe, você entende o que eu estou falando. Porque é gratificante para os pais ver os filhos juntos e vivendo em harmonia, vivendo em plenitude. É maravilhoso quando o pai olha assim e vê os filhos, sabe? Naquela alegria da comunhão. Só que eu creio que faz um tempinho já que a igreja do Senhor tem se tornado um peso, que o templo, de ir lá no templo, muitas vezes, tinha se tornado um templo para o povo de Deus. Porque nós misturamos tudo. Nós fazemos da liberdade de Deus a libertinagem. Fazemos do templo a prisão. Fazemos com que as pessoas vão lá para adorar a Deus por obrigação, ou por medo de ir para o inferno. Está tudo errado, querido. Deus, quando Ele veio, Ele entregou seu Filho, e Ele falou assim, que é para todo aquele que nele crê. Tanto é que Ele veio para os seus filhos, mas a Bíblia fala assim, mas os filhos não receberam. E você não vai ver Deus obrigando eles. Não, vocês vão receber sim. Vão receber sim. Não, muito pelo contrário. Ele veio para os filhos, mas os filhos não receberam. Por isso, Ele deu oportunidade para mim e para você, para nos tornar os filhos. Sabe o que Ele falou? Ele falou, não, já que eu vim para os meus, os meus não querem, eu vou dar para todos aqueles que querem. Aqueles que decidirem vir. Aqueles cujo coração voluntariamente decidiram estar comigo, por amor a mim. E nesses tempos, querido, eu tenho certeza que Deus tem procurado a sua igreja. Porque muitas vezes essa igreja é nossa, mas não é dele. E se tem um dia que Jesus vai vir buscar, Ele vai vir buscar a sua igreja. A sua igreja. E eu acredito que você, eu, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós juntos fazemos a igreja do Senhor. Na onde? Em um ambiente. Num ambiente celestial. Porque talvez eu estou aqui e eu não sei qual lado do Brasil você está, mas eu sei que, independente de onde você está, em Deus, nós estamos tudo no mesmo lugar. Quando o Pai olha, nós conectados aqui, Ele olha de lá de cima para baixo, Ele vê a gente conectados juntos. Porque Deus, Ele é a plenitude de tudo. Então Ele não olha para os filhos de forma separada. Se nós estamos juntos em espírito, se nós estamos juntos na fé, em uma só fé, em um só propósito, logo então nós estamos juntos. Ainda que estejam por um breve momento, enquanto estivermos nesse corpo terreno, estaremos separados. Mas todas as vezes que nós nos reunimos aqui para adorar e buscar o Senhor, reconhecendo a nossa natureza falha, nossa natureza caída, mas mesmo assim, estando aqui para adorar o Senhor, nós fazemos Ele
de se agradar de nós. E é algo muito interessante, quando eu comecei a ter essa conversa com o Pai hoje, e ouvindo a Deus, eu tenho falado: Pai, eu quero ter intimidade contigo, eu quero poder me aproximar do Senhor, não só como Senhor, porque muitos conhecem talvez Jesus como Senhor, como Salvador, talvez conhecem Deus como Todo-Poderoso, mas nota, querido, que isso traz um distanciamento da intimidade. Isso nos leva a um distanciamento da intimidade que Jesus veio nos mostrar. Porque Jesus veio para nos mostrar o Pai. Ele veio para nos trazer e mostrar o Pai. Ele não veio para falar assim: o povo de Israel já conhecia milagre, o povo de Israel já conhecia o grande El Shaddai, já conhecia a ira de Deus, já conhecia o poder de Deus, mas o povo de Israel não conhecia o Pai. O povo de Israel não sabia o que era o Pai. Jesus veio falar assim: eu e o Pai somos um. Eu tenho intimidade com o Pai. Aquilo trouxe um escândalo tão grande nos religiosos, porque é assim que os religiosos recebem. Quando ele vê alguém que tem intimidade, escandaliza. Falou: o Pai? Para a nossa geração, então, cujo diabo tem rebentado a imagem de Pai e a imagem de autoridades. Vigia, nós temos que vigiar. O diabo tem instruído duas coisas que ele tem muito medo e ele tem enfraquecido: a autoridade. Percebe para você ver, ninguém respeita mais presidente da república. Ninguém respeita mais. Independente se você tem empatia com ele ou não, se é o presidente, nós devemos respeito, reverência. Independente de quem seja, foi Deus que constituiu. Toda autoridade é constituída por Deus, queira você ou não. E quem se rebela contra uma autoridade, rebela-se contra o próprio Senhor. Nós não temos noção. Por isso que a Bíblia fala assim: que o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento da verdade tem feito nós estarmos presos nesses dias, porque nós temos nos levantado contra as autoridades. Eu não estou falando que nós temos que estar em comum acordo a tudo que eles fazem, que nós devemos falar amém a tudo que eles fazem, não. Mas nós temos recursos para lutar com eles. Em primeira instância nossa, como povo de Deus, é com o joelho no chão, com a cara no pó. Porque se hoje eles estão em eminência lá, foi porque nós colocamos eles lá. Foi nós que reconhecemos eles lá. Lembra quando Deus colocou Saul? Lembra? O povo queria um líder, queria um líder e colocou Saul. Moisés ficou chateado porque o povo queria um rei de todo jeito. E aí Deus falou assim: Moisés, a rebeldia desse povo não é contra você, é contra mim. O povo não me aceita como autoridade para eles. Eles querem um rei como todo o povo. Eles querem ser mais um como todos os povos da terra. Querido, mas que Deus possa despertar os nossos olhos nesses dias. Que você possa orar e abençoar o presidente da república. Que você possa orar e buscar a Deus também, orando pelo governador do seu estado. Que você possa orar e buscar a Deus para abençoar as autoridades da sua cidade, como prefeito, como os vereadores. Você gostando ou não, eles estão lá porque o povo colocou eles lá e são autoridade, tem no mínimo, merece o nosso respeito. E nós precisamos honrar e orar por esses povos. Assim como meu pai e teu pai, que talvez não são as pessoas que você gostaria que fosse, talvez seu pai não é, tua mãe não foi a pessoa que você gostaria, mas é teu pai e tua mãe. Você só é quem você é por causa da junção desses dois. E aí quando nós começamos a entender o mistério, quando nós começamos a entender que existe um propósito de Deus para todas as coisas, querido, porque você vai notar que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E esse é o ciclo da vida.
Se hoje nós estamos passando por um momento difícil, você pode ter certeza que esse momento difícil está fazendo homens e mulheres fortes. Homens e mulheres que lá no futuro, sim, vão ver a diferença. E se hoje nós estamos vivendo com um povo que são fracos, foi porque nós passou por momentos muito frágeis, por momentos não tão difíceis lá atrás. Existem muitas vozes hoje falando conosco. A internet é bênção, nos deu oportunidade. A internet nos deu oportunidade para viver, para ouvir uma palavra de Deus em lugares onde talvez não teria condições de ir. Sim, tem as bênçãos e tem os prós e tem os contras na internet. Porque a internet também deu vozes a muitas pessoas que não deveriam ter voz. Muitas pessoas feridas na internet, falando daquilo que não conhece, daquilo que nunca viveu, de experiência que nunca teve, tentando conduzir outras pessoas ao lugar que nunca foi. Cego guiando cego. E o que mais tem na internet é cego guiando cego. Gente que não sabe do que está falando e acha que tem autoridade para falar aquilo. Nunca sofreu por aquilo, daquilo que está falando. E se acha doutor, acha o ministro da palavra. Muito bem. O único problema, querido, é que no reino de Deus o maior é o menor. O maior é aquele que mais serve. Por isso nós temos que tomar cuidado. Que nestes dias você possa ficar com aquilo que Deus já te falou. Entenda, a profecia não pode conduzir a tua vida. É por isso que tem muitos rebentados dentro da igreja, porque se deixou ser guiado por profecias de falso profeta, de pessoas que talvez no início sim foi direcionado por Deus, mas se perderam no meio da caminhada, porque Deus não falou mais nada e ele sentiu a necessidade, já que Deus não fala comigo, adotou o espírito de Saul e foi atrás de feiticeiros, porque foi assim com Saul. Quando Deus deixou de falar com ele, ele começou a ir atrás de outras coisas, até atrás de magia, porque ele sentiu a falta de Deus falar com ele. Quantos profetas e profetisas não estão assim? Que se perderam no poder. E hoje eu quero só atentar a tua mente, para que você possa compreender aquilo que Deus tem feito nesses dias. E a minha oração nessa noite é que Deus abra os teus olhos, abra o seu entendimento, para que você possa perceber o que está acontecendo por trás de todo esse cenário, por trás de tudo aquilo que tem te chamado a atenção, que tem feito uma distração enorme para o povo de Deus, gastado a nossa energia, gastado a nossa energia para a gente olhar para lugares que não era para olhar. É o diabo pegando uma pedrinha do lado de cá e jogando lá, ó. Pum! Aí faz barulho lá, você olha lá e o diabo está aqui. Mas que Deus, querido, a Bíblia fala que Deus não deixa nós ser confundido nem envergonhado. Mas envergonhado e confundido são todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Esses dias eu vi a gente falando, você vai perder seguidores, você está usando o seu canal de trabalho, de analista corporal, para poder levar a palavra de Deus. Querido, a palavra que Deus me deu não foi para fazer seguidores, foi para fazer discípulos. Ide por todo mundo e pregai a palavra. Se tiver que perder, que perda. Se não se identifica com aquilo que Deus colocou em mim, é só dar do mesmo jeito que você veio, é só sair. Do mesmo jeito que você entrou, é só bater e retirar. Tá tudo lindo para mim, porque para mim não muda nada. Eu sei quem eu quero agradar. Eu sei quem tenho crido. Isso é o que é mais importante. Dona Maria. A missionária Maria Antônia aí, ó. Senhora minha mãe. Tá no Instagram, mulher, agora segura ela, irmão. Antes não tinha nem celular. Comprou celular, entrou num zap. Aí depois foi pro Facebook, agora tá no Instagram já. Ei, Deus.
É benção. Então eu quero falar de 3 coisas que nesse dia de hoje Deus me trouxe à luz, ao entendimento. Foi, filho, vai ter pessoas lá, vai ouvir, pessoas que vão ouvir essa mensagem, pessoas que estarão ouvindo essa mensagem. Fala para eles tomarem cuidado com 3 coisas nesses dias. Primeiro, aquilo que eu disse, eu já disse, eu não mudo. Deus é um Deus que não muda. Deus é um Deus... Boa noite, meu irmão. O Eric, seja bem-vindo. Deus é um Deus que não muda, querida. A vontade de Deus, desde a época que Ele colocou Adão na terra, continua sendo a mesma. Ter comunhão comigo e com você. Deus criou um Éden, depois o homem lá no Éden. Por que Deus não fez o homem lá no céu? Que nem os anjos. Porque Ele queria um lugar para estar com o homem. Ele queria um lugar onde ele pudesse ir para estar em comunhão com o homem. Ele fez o Éden para poder ter comunhão com o homem. E a todo momento, desde lá, do Éden até Apocalipse, você vai ver que o desejo e a vontade de Deus continua sendo a mesma. Estar com o homem em um lugar. Você vai ver quando ele fala sobre o templo, é para poder estar no ambiente. Quando Deus decidiu tirar o povo de Israel de lá do Egito, por que Deus então não deixou o povo adorar lá no Egito mesmo? Deus falou, não, aí não. Eu quero descer num lugar que seja meu. Eu já separei um lugar para mim, uma terra que manda leite e mel. E eu vou levar meu povo para lá. Libera o meu povo que eu vou levar eles para lá. Nós vamos adorar lá. Existe um lugar onde Deus quer encontrar comigo e com você. E sabe um lugar que Deus gosta de se encontrar com a gente? Um dos lugares que Ele ama estar com a gente? No nosso quarto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Sabe por que é o nosso quarto? Porque o quarto é lugar de intimidade. Intimidade. E é uma das coisas que Deus falou sobre isso. Intimidade. Deus quer estar com você em um lugar onde Ele possa ter intimidade. E quando a gente fala sobre intimidade, se a gente for levar em conta o que é intimidade com um homem e uma mulher, que é o ato sexual, você consegue ter intimidade com a sua esposa ou com o teu esposo em público? Você consegue ter intimidade num lugar que está no meio de um monte de gente? Você não consegue. Deus quer ter intimidade. Sabe por quê? Porque tem muitos hoje que tem só familiaridade. Familiaridade com Deus, mas não tem intimidade. Familiaridade é conhecer tudo sobre Deus, tudo sobre Jesus. Muito teólogo, muita leitura, muito entendimento. Uma igreja inchada. Uma igreja onde tem muitos fã-clube. Pessoas que falam de Deus, que falam sobre Deus, que talvez até sabe de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Sabe qual que é a diferença? Eu vou te falar qual que é a diferença. Imagina uma pessoa que conhece um jogador de futebol, um craque de futebol. Imagina uma pessoa, um famoso, o Neymar da vida. Você imagina o fã-clube do Neymar, conhece tudo sobre o Neymar, concorda ou não? Sabe tudo, sabe a cor que o Neymar usa, sabe os gostos do Neymar, conhece tudo sobre o Neymar, sabe aonde o Neymar nasceu, sabe o que o Neymar gosta de comer, sabe talvez o horário que o Neymar dorme, ele sabe onde o Neymar corta o cabelo, que estilo de cabelo que o Neymar gosta, conhece tudo sobre o Neymar. A pergunta que eu te faço, esse povo aí, eles têm familiaridade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se o Neymar fazer uma festa na casa dele, lá na mansão, essas pessoas conseguem entrar lá dentro para festejar com ele, para comer carne junto com ele lá? Sabe por quê? Porque conhece de Neymar, sabe tudo de Neymar, mas não tem intimidade com o Neymar. Agora um amigo de Neymar sai daqui do Brasil, pega um jato fletado, pago por ele ainda, pago pelo próprio Neymar, vai lá na casa do Neymar, come, bebe, dorme, não paga nada, dá volta pra cá de jatinho, tudo de graça. Sabe por quê? Porque tem intimidade com o Neymar. E talvez esse cara não sabe o que o Neymar gosta de comer, talvez não sabe nada do que o Neymar faz lá, mas é amigo de Neymar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é amigo de Deus? Você tem intimidade com Deus? É por isso que você vai ver muitas pessoas que não sabem nem conversar direito, mas quando abre a boca o céu desce.
É por isso que você vai encontrar essas pessoas simples, num lugarzinho simples, adorar a Deus num lugarzinho simples, mas é um lugar que Deus ama estar ali, ama estar com esse povo, porque é um povo que nunca vai se engrandecer para aquilo que Deus mostra, para aquilo que Deus fala, porque é amigo, gosta de estar com Deus, independente se os outros vão saber ou não, porque muitas vezes os amigos estão lá e muitos não sabem, não pode nem saber. Se a igreja soubesse que Deus ama isso, se nós soubéssemos que a Bíblia fala assim, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, porque a igreja que conhece o seu Deus, ela se torna forte, ela é uma igreja poderosa, ela faz proeza. E é uma das coisas que Deus falou sobre, mais importante, eu vou ler um texto aqui para não falar que não daqui a pouquinho, né? Abra comigo no livro de Mateus, um texto que Deus tem falado muito nesses dias conosco, e eu não consegui sair desse texto, mais uma vez eu não consegui sair. Se amanhã Deus dá graça de eu sair, nós saímos, vai para um outro texto, não é por falta de texto, é porque eu senti realmente no meu coração que Deus queria falar aqui. Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22, diz assim: logo em seguida ordenou ou obrigou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Grava aí, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, e que fosse diante dele para o outro lado, e ele despediu a multidão. Enquanto ele despedia da multidão, despedido a multidão, ele subiu para o monte. Jesus não foi com os discípulos, ele subiu para o monte para adorar, orar em particular o Senhor, intimidade. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco dos seus discípulos já estava no meio do mar. O barco que os discípulos tinham ido para outro lugar, que Jesus tinha obrigado a desmontar no barco e ir para outro lugar, já estava no meio do mar. E atingido eles eram pelas ondas, porque o vento era contrário. Ele estava sendo açoitado o barco no meio de uma grande tempestade, porque o vento estava contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. E os discípulos gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E respondeu prontamente Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir e tô contigo sobre as águas. E ele disse então: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. E então clamou: Senhor, salva-me, Senhor. E novamente Jesus, imediatamente, estendeu-lhe a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eita! Escute. Primeira coisa que eu quero te falar:
Quando Pedro, aqui, ontem eu falei, eu não vou falar novamente aqui, não quero ser tão redundante assim, mas ontem eu falei sobre a expectativa de Pedro, da volta de Jesus. Voltamos? Voltamos. Quando Jesus estava vindo, a expectativa de Pedro, quando Jesus obrigou eles a montar no barco, Pedro, que conhecia, que tinha intimidade com Jesus, na hora falou, conjectura minha, na mesma hora, imagina bem no texto, olha lá no começo do texto, de Mateus 14, versículo 22, quando Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. E aqui você começa já o mistério. Jesus obrigou os discípulos, eles não queriam entrar. Aí você nota que Pedro era pescador, Pedro já sabia. Boa noite, Marli. Boa noite, Laura. Seja bem-vindo. Pedro era pescador, queridos. Pedro conhecia o mar. Sabe por que Jesus aqui na Bíblia fala que Jesus teve que obrigar os discípulos a ir? Porque eles não queriam ir. A hora que eles olhou para o mar, falaram, vai chover, gente. Jesus não está vendo, olha, vai cair um pé d'água. E aí Jesus falou, não, vai, monta no barco, eu sei o que eu estou fazendo, monta no barco. Obrigou. Pedro, que já conhecia Jesus, que tinha intimidade com Jesus, na mesma hora, talvez ele olhou para João, deu aquela olhadinha e falou, João, aí tem coisa, né? Conjecturando eu, Pedro e João talvez conversando naquela hora que Jesus obrigou eles. Aí Pedro, talvez João falou para Pedro, falou, por que, Pedro? Eu falei, não, da outra vez, porque ó, nós que conhecemos o mar, nós estamos olhando lá, nós já está vendo que vai chover. Nós conhecemos o mestre. Da outra vez ele estava no barco com a gente, ele calmou a tempestade, mas dessa vez ele não vai nem vir com nós. Ele está fazendo a gente ir, obrigado a ir, mas ele está falando que não vai vir com a gente. De 2, 1. Ou ele está mandando para morrer, porque aquela água lá vai vir e o mar vai estar revolto, cara. Como que ele está fazendo atravessar do outro lado, no meio de um vulco-vulco desse? Ou ele está mandando nós vai acabar com nós, porque agora não vai nem estar no barco mais, quem vai parar o vento? Ou então, ele vai aprontar um. Se eu conheço bem ele, eu não acredito que ele vai deixar nós morrer, não. Então aí tem mistério, hein? Talvez Paulo falou assim, mas o que você acha que é? Fala, não sei. Mas eu sei que aí tem coisa. Mas vamos aguardar, vamos para lá, vamos montar no barco, vamos para o outro lado, vamos ver o que tem para isso, vamos ver o que espera. Montaram no barco e foi e tal. E olha aquele vulco-vulco, o vento estava ao contrário, que já sabia que ia pegar, que o negócio pegou. E olha que interessante, é sempre no meio. A Bíblia fala no meio do mar. Olha aí no versículo 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. No meio. Sabe o que isso quer dizer? Que na maioria das vezes que você desiste, já está no meio. Sabe o que significa estar no meio? Você ir para frente ou ir para trás é a mesma coisa. Só que a maioria das vezes a decisão que você toma é de voltar para trás, em vez de ir para frente. É por isso que toda vez na sua vida você está sempre recomeçando. É por isso que na tua vida, a todo momento, você está coisa que você está recomeçando. Entra ano e sai ano, tem coisa na tua vida que não para. Toda vez está recomeçando. Sabe por quê? Porque você não insiste. Porque muitas vezes, só que você está no meio do mar, o vento torna-se contrário e você volta. Quando era para você dar uma de ruim e falar, não, vamos para frente. Guarda esse mistério aí. No meio do mar, o vento era contrário, Pedro já ficou encucado. Falou assim, rapaz do céu, o que vai ser de nós, gente? No meio daquela escuridão, um raio. A hora que deu um raio, talvez assim, naquele breu, no meio do mar. Aquele breu, aquela escuridão tremendo. E deu aquele raio, daqui a pouco ele vê um vulto lá. De um homem no meio do mar. A Bíblia diz aqui no versículo 26 que eles se assustaram e gritaram, é um fantasma. Porque naquela época tinha uma história de que quando estava para morrer, eles viam fantasma. Foi pronto, agora vai morrer. Vai morrer todo mundo.
Olha lá, já tem um defunto lá, ó. Tem um espírito já andando sobre o mar. Já vem vindo lá, uma coisa ruim. Aí a Bíblia fala assim, que imediatamente, versículo 27, imediatamente Jesus gritou, coragem! Ei, sou eu, não tenha medo. Sabe por que Jesus fala imediatamente? Isso no meu coração? Porque já conhecia, todo pai conhece o filho que tem. Jesus já conhecia seus discípulos. Fechou, acalmar eles, daqui a pouquinho vai começar a pensar besteira. Porque é sempre assim, né? Quando as coisas começam, é uma dorzinha aqui, uma coisinha ali, daqui a pouquinho você já está pensando que é coisa ruim. Em vez de ter fé, então Jesus falou, deixa eu antecipar falando para eles que sou eu. E aí o mais interessante, aí começa o mistério, sabe por quê? Porque a hora que Jesus fala imediatamente, que ele fala que ele ouve a voz, imediatamente, olha a resposta de Pedro, Senhor. Ele não fala coisa ruim, ele não fala demônio, ele não fala espírito, ele não fala coisa, você que está aí, não, ele fala Senhor. Só que é interessante que ele fala, ao mesmo tempo que ele fala Senhor, ele fala assim, Senhor, se és tu, então quer dizer, é Jesus. Mas eu não sei se é Jesus. Mas se for o Senhor, se porventura for o Senhor, me diga que eu vá então. Aí entra o mistério, porque assim, ele acredita que é Jesus, mas não tem certeza. Porém, quando ele escuta uma voz, vem, Pedro desce do barco e anda. Pedro desce do barco e anda, e aí você vai ver o quê? Você vai ver Pedro andando sobre as águas. Só que, eu falei ontem, e eu estou fazendo aqui uma alusão, não sei porquê, mas eu quero ser guiado pelo Espírito. Ele fala, mas você falou isso ontem, não tem problema, vou falar isso hoje, e vou falar isso amanhã, se o Espírito mandar eu falar, e se ele mandar eu falar amanhã, depois de novo, eu vou falar, e quantas vezes for necessário falar, eu vou falar. Porque eu creio que eu estou debaixo do que Deus está falando aqui pra gente. E se Deus está falando aqui é porque tem gente aqui que precisa ouvir. E o que é mais interessante é que quando Pedro fala assim, se és tu, então manda que eu vá, o que Deus colocou no meu coração é que Pedro, naquela pré-desconfiança, lembra que quando Jesus obrigou eles a montar no barco, que Pedro já ficou encanado, falou assim, eu conheço Jesus, moço. Porque quem tem intimidade com nós, quem é amigo, você sabe. Você sabe quando um amigo está para te pegar uma peça. Você sabe quando ele está fazendo uma brincadeira, uma zoeira. Você sabe quando ele fala sério. E Pedro conhecia. Pedro, você vai ver que o Pedro era um dos mais bocudinhos aqui, mas porque ele tinha intimidade com Jesus. Era um dos 3 que sempre estava com Jesus, dos 12. Pedro já estava na expectativa que Jesus ia vir, irmão, que Jesus ia ter alguma coisa. Na hora que ele viu lá, mesmo não conseguindo ver se era ou não Jesus, ele falou assim, não, é ele sim, tem certeza. Eu não consigo ver daqui para ter absoluta certeza, mas eu acredito, porque se eu conheço ele, eu sei que ele ia aprontar alguma. Eu falei assim, olha lá, eu falei para você, talvez bateu no ombro de João, falar lá, João, eu tenho certeza que é ele. Senhor, se é tu, então manda que eu vá. Pedro só estava esperando uma oportunidade para experimentar o sobrenatural. Deixa eu te perguntar, nesse momento que o mar está revolto, nesse momento que você não consegue enxergar nada, nesse momento que está escuro, será que existe no teu coração uma expectativa que Deus vai te dar uma palavra que pode fazer o cenário tudo mudar? Será que nesse momento agora que está tudo um caos, o tempo está fechado, está tudo nublado, o céu está cinza, será que existe uma expectativa no teu coração de que Deus em qualquer lugar vai aparecer? Será que existe no teu coração uma expectativa de que Deus fala assim, não, daqui a pouquinho o homem chega, daqui a pouquinho ele vai invadir, mas de onde ele vai vir? Não sei. Ele vai vir andando sobre o mar. Falei, o mar, todo lugar que nós vamos aqui é mar. Falei, todo mundo, então fica atento. Fica atento que qualquer hora ele estrala, qualquer hora um raio vem, do nada você vai ver um de repente acontecer na tua vida. Ei, deixa eu dar uma palavra para você, vai ser um de repente. Vai ser um de repente, as promessas que Deus te prometeu, fica tranquilo, querido, só acredita no que Deus te deu. Para de ficar ouvindo, agora você vai ouvir muitas vozes. Nesse momento agora, se você escutar de tudo, você vai escutar gente que não tem autoridade falando como se tivesse, você vai escutar muito papagaio de pirata falando coisas que não conhece de nada. Não conhece nada, é cego guiando cego. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma palavra que nunca vai mudar, aquilo que Deus disse a seu respeito.
Nesse momento, querido, eu entendo muito e amo a neurociência, amo a PNL, amo o estudo corporal, eu amo tudo isso, que eu gosto do desenvolvimento humano, mas eu tenho convicção que existe um lugar muito acima de tudo isso. Existe um lugar, querido, que é um lugar de fé, onde nada disso que é humano, nada disso que é de alma vai funcionar. Existe um momento em que Deus coloca em parafuso aqueles que acham que são alguma coisa. E se você olhar para o cenário atual, os estudiosos, os médicos, os mentores de tudo quanto é coisa, eles não sabem nada. Até os que falam que sabem, não sabem nada. As vacinas que eles falam que 100% não tem nada de garantia. Tem um monte de gente que já pegou, que já tomou vacina e está pegando de novo. De volta, mas está o caos, tudo bem, está o caos. Mas a palavra de Deus diz que há uma ardente expectativa da criação para a manifestação do Filho. E um filho é um ato de decisão. Quem que você vai ser? Você vai ser criatura ou vai decidir ser filho? Você vai ficar esperando a bênção ou você vai ser bênção para alguém? Ei, Deus está esperando o seu posicionamento. Pedro só esperou, só andou sobre as águas, só experimentou o sobrenatural, experimentou o que os outros discípulos não experimentou, porque ele fez o que os outros discípulos não fizeram. Ele tomou uma decisão no meio do caos. Será que você já está preparado para tomar uma decisão no meio do caos? Será que você acredita? Eu não estou falando de não ter medo, porque quem é que não tem medo? Não é ser humano. Você acha que Pedro estava sem medo? A prova de que ele estava com medo é que ele começou a afundar, mesmo experimentando milagre. Ele começou a afundar. E ainda foi repreendido por Senhor, porque o Senhor falou assim: homem de pequena fé, eu sei, hein, Pedrão? Rapaz, se Pedro tinha pequena fé andando sobre as águas, os outros tinham o quê? Não tinha nada, então. Eu e você temos o quê, então? Mas o que Deus coloca no meu coração, querido, que quando Deus fala para ele que era homem de pequena fé, não era fé em Jesus, não era fé no milagre, não era fé no sobrenatural, porque se não fosse essa fé, Pedro não tinha nem saído do barco. Mas a fé que Jesus fala para Pedro ali, era fé nele. Pedro tinha dificuldade de acreditar nele. Ele estava com vontade naquela hora, talvez ele estava duvidando dele andando. Não, o Senhor andando nas águas é normal, o Senhor é o Senhor. Mas eu andando sobre as águas? Será que você não tem dificuldade de acreditar em você? Se Deus acredita em você, quem é você para não acreditar? Se Deus decidiu apostar o seu único filho por você, por mim, quem é você? Será que nós temos, no mínimo, será que nós temos o direito de não acreditar em nós? E muitas vezes nós estamos sendo esmorecidos na fé nesses dias. Talvez você, assim como Pedro, já experimentou tanto sobrenatural. Porque se você acredita em Deus, eu tenho certeza que você deve ter experimentado o sobrenatural. E se você já experimentou o sobrenatural, talvez hoje você está com tanto medo que está começando a afundar. Só que eu vou falar uma coisa para você, a diferença de Pedro é que a Bíblia aqui fala que quando Pedro começou, Pedro não afundou, como muitos falam, Pedro afundou. Não, Pedro não afundou. A minha Bíblia diz que Pedro começou a afundar, iniciou um processo de afundamento, se é que existe isso. Pedro começou a afundar. E é interessante porque olha aqui, quando Pedro começa a afundar, quem é íntimo do Senhor e decidiu acreditar no Senhor, mesmo com medo no coração, decidiu marchar mais, decidiu sair do barco, porque ouviu uma palavra e essa palavra não foi homem, quem deu? A Bíblia fala assim, que quando Pedro começou a afundar, ele gritou, clamou ao Senhor, salva-me, Senhor. E olha no verso 31, fala assim, imediatamente, mais uma vez, imediatamente Jesus correu, Jesus mergulhou, Jesus nadou, Jesus correu. A minha Bíblia diz assim, Jesus estendeu a mão e tomou. Deixa eu te entregar mais um mistério aqui. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Se porventura acometer
de eu e você, mesmo acreditando no Senhor, ser consumido de medo, você pode ter certeza que existe um Deus que vai pegar na tua mão e na minha mão e vai nos trazer de volta. Porque aquele que deu a palavra, vem, ele é fiel para completar. O Deus que começou a boa obra na tua vida, o Deus que começou a boa obra na tua casa, na tua família, nos teus negócios, ele é fiel para completar. Cabe a você apenas acreditar. Continue crendo no que Deus diz, querido. Não perca o foco. Não se distraia. As dificuldades vão vir. O mar sempre vai ser ao contrário, principalmente para aqueles que têm ousadia de sair do barco no momento do mar revolto. Talvez naquele momento que Pedro começou a afundar, foi o momento que ele saiu, o mar já estava bravo, mas aumentou. Talvez naquele momento que ele saiu, piorou, talvez as ondas dobraram, o vento soprou mais forte, e aí você imagina aquele barulho, e Pedro olhava assim e falava, ai meu Deus, e aí o pezinho começou a encher d'água. Falei, agora eu vou. Será que eu vi besteira? Ah, Jesus. Mas quando Jesus está perto, quer dizer, é só a mão dele. A mão dele vai te encontrar. Fica em paz, hein? Eu não sei o que você está passando na tua casa. Eu não sei o que você está passando na tua família. Eu não sei se você está com problema de saúde. A única coisa que eu sei é que eu sou homem de Deus. E eu vim aqui para te trazer um recado do Pai. Se você está perto, descansa. Se você está perto, descansa. Se você está perto do Pai, descansa. Ei, se você está perto do Pai, descansa. Ah, mas eu tenho ouvido tanta coisa, o negócio está piorando. Ei, deixa eu te falar um negócio. Aqui, nós não estamos falando para você fazer de conta que a realidade não é ruim. É ruim sim. O mar está revolto sim. Em hora nenhuma a Bíblia está falando aqui que o mar estava calmo. O mar estava revolto. Eu não sei aí na tua cidade, que eu sei que tem gente aqui de várias cidades. Mas aqui na minha cidade está tudo entupido, o hospital já não cabe mais. Tem 16 pessoas esperando transferência para UTI. Só ontem morreu 3 pessoas esperando para ser transferido daqui. Você está achando que é brincadeira ou você está achando que nós estamos brincando? Está tudo fechado. Eu estou te falando porque eu decidi escolher aonde eu coloco meus olhos. Eu encaro a realidade, eu sei que está difícil sim, eu sei que dá medo sim. E eu não estou falando para você não ter medo, eu estou falando para você ter fé acima de tudo isso. Eu estou falando que existe um mar revolto sim, mas existe um Deus que está andando sobre as águas também. Eu estou falando para você parar de falar apenas para o seu Deus o tamanho do que está acontecendo, dos problemas que está tendo, mas está na hora de você também começar a falar para os seus problemas o tamanho do teu Deus. Que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, essa palavra está servindo para ti? Eu tenho certeza que vai servir para muita gente que você conhece também. Será que você tem coragem talvez de mandar lá, colocar um aviãozinho aí e mandar para algumas pessoas? Fazer de um evangelista virtual agora? Falar assim, eu vou ser usado por Deus agora para mandar essa mensagem para 5 pessoas. Eu quero te desafiar, pega o dedinho aí agora, manda para 5 pessoas aí. Manda para 5 pessoas aí, os primeiros 5 que vir na tua mente aí. Manda 5 para eles, ó, vai ser bênção. Escuta aí que Deus vai falar contigo. Se você estiver assistindo pelo Insta, manda um aviãozinho aí. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, escreve no canal para todas as vezes você estar recebendo, todas as vezes que nós entrarmos aí, ou colocar algo novo. Deixa um like, sabe por quê? Porque toda vez que você dá um like, deixa eu te falar um negócio, talvez você não saiba. Toda vez que você dá um like no YouTube, de alguma coisa que você está assistindo, você está mandando para mais 100 pessoas o YouTube manda. Então se você está assistindo essa live pelo YouTube, e você está sendo abençoado por ela, e você dá um like, você está mandando para mais 100 pessoas ver. Então você está sendo o quê? Um missionário, está levando e propagando a palavra do Senhor. Eu estou aqui ofertando o meu tempo, o meu espaço para poder levar a palavra do Senhor. Porque eu acredito que nesse momento a gente precisa de fé. Vai ter momento que só com alma nós não vamos dar conta. Precisa caminhar junto.
Então manda para mais pessoas. E eu quero estar orando pela tua vida aí. Quero estar orando pela tua casa. Eu quero destruir, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Quero destruir todo sofisma que o diabo tentou colocar na tua mente. Talvez você estava ficando louca já. Talvez você já estava surtando essa palavra e falou assim: nossa, foi Deus que mandou para mim hoje. Como eu precisava renovar minha fé hoje. Como eu precisava ouvir isso. Deus sabe. E assim como você tem um monte de pessoas que estão precisando. Assim como você tem um monte de pessoas precisando ouvir e fortalecer no Senhor. Essa live vai ficar gravada aqui. E eu quero desafiar você a mandar para outras pessoas. A assistir novamente. Fortaleça a tua fé. Eu tenho certeza que nesse momento vai ser de suma importância. E eu quero orar pela tua vida, pela tua casa. Papai querido, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor por mais uma noite. Pai, eu me sinto renovado e sinto a tua presença com muito poder e glória nesse lugar. E eu sei que seus filhos, onde eles estiverem, eu peço para que teu Espírito Santo toque no coração deles agora, renove a fé deles. Fortaleça, Pai. Amplie a sua visão, Senhor. Nós não estamos negando a realidade, nós sabemos sim que a situação é crítica. Nós sabemos de todos os problemas que têm acometido essa Covid. Nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão entrando no síndrome do pânico novamente. Nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão... O aumento do suicídio tem aumentado, talvez até dobrado. Pai eterno, nós sabemos que muitas pessoas estão entrando em depressão nesse momento. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos ampara, é o Deus que é o socorro bem presente nos momentos de angústia e de tribulação. Pai, invada essa casa agora, invada esse lar, Pai. Transforme a vida dele, muda o seu entendimento. Renove a mentalidade dele. Faça com que eles consigam ver não apenas com os olhos naturais, mas que os olhos carnais possam ir além, para que eles possam compreender, ó Deus, que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que existe um Deus de esperança, um Deus de paz, ó Deus, que existe um Deus que aquilo que olhos deles não viram, aquilo que o ouvido não subiu, que jamais subiu ao coração deles, é aquilo que o Senhor preparou para o povo, Pai, que no nome de Jesus destruímos agora, Pai, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja, e como igreja nós invadimos o inferno, agora miramos para o alvo, e destruímos todo sofisma, toda fortaleza que foi construída no nosso coração e na nossa mente. Pai, a Tua palavra diz que do nosso interior fluiria um rio de água viva, e eu profetizo agora, flua um rio de água viva agora do meu irmão que está me ouvindo essa oração, flua rio de água viva agora dessa minha irmã, Pai, fortaleça a fé dela, traga uma renovação no seu entendimento, traga uma fortificação no seu espírito, para que ela possa ter um espírito inabalável, para que nós possamos ser como o monte de Sião, que permanece firme para sempre. Desde já eu te agradeço e te louvo, porque eu tenho a convicção, Pai, que o Senhor alcançou esse coração e a sua mente, e que uma transformação aconteceu no seu íntimo. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu, e eu creio que foi ligado agora na terra, assim como já foi ligado no céu, toda sorte de bênçãos na vida do Teu povo. Eu declaro a paz sobre o seu coração, declaro a paz sobre o seu entendimento. E creia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe sua noite, te traga paz, descanso, e que você possa vivenciar nessa noite os salmos que diz: em paz me deito e logo pego no sono. Deus abençoe seu dia.